A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, do Canal 14 e das repetidoras das plataformas digitais e das redes sociais, YouTube, os perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live, também pelo site www.iedpeplay.org.br. Vamos já ler a palavra de Deus e eu convido para junto abrir a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o versículo de número 18. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Já estão conosco aqui os nossos convidados. Hoje nós contamos com a presença do nosso diácono, irmão Ramon Diego, e de sua esposa, a irmã Débora Nunes. Pai do Senhor, irmão Ramon. Pai do Senhor, pastor Jefferson. Prazer tê-lo conosco hoje aqui no programa Intercessão, né? Amém, pastor. O prazer é meu. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus esta oportunidade de estar pela primeira vez, não é? Aqui neste programa, onde tem abençoado muitas vidas. Eu quero agradecer também ao meu pastor presidente, o anjo da igreja, o pastor Ailton José Alves, e agradecer ao Senhor também, pastor, por este honroso convite. Maravilha, né? Irmão Diego coopera com o nosso pastor presidente também ali na STEADEB, né? Professor da STEADEB, um dos nossos professores da nossa escola de teologia. E é um prazer, uma honra muito grande hoje. Os irmãos em casa estão muito felizes em tê-lo conosco hoje aqui, né? Amém, pastor. Também a sua esposa, a irmã Débora Nunes, né? Pai do Senhor, irmã Débora, um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Amém. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde. Sei que vai ser uma tarde de bênçãos, né? Para alcançar outras vidas através dessa palavra sobre a intercessão, o poder da oração, não é isso? Que maravilha, né? Os irmãos que não sabem, a nossa irmã Débora, ela é dirigente da campanha evangelizadora ali em Mandacaru, aquela área ali em Casa Amarela. Área isso. 30 e 31? 31. Área 31 ali isso. Em Casa Amarela, né? Graças a Deus, hoje nós estamos com um tema muito interessante, mas antes de estarmos tratando sobre o assunto que vamos comentar nesta tarde, nós vamos pedir ao nosso irmão, diácono Simão Ramon, para estar orando ao Senhor. Sim, Senhor, pastor. Oremos. Justo, poderoso, maravilhoso Deus, Pai que está nos céus. Neste momento, ó Pai, estamos aqui em Tua presença, ó Deus, neste programa que tem alcançado vidas, ó Pai. Neste momento, continua com as mãos estendidas em nossas vidas, na vida daqueles que estão em sua casa assistindo este programa, ó Pai. Continua com as mãos estendidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso tema hoje é a vida de intercessão de Susana Wesley. No programa de hoje, vamos refletir sobre a história da intercessão, destacando a vida de cristãos que deixaram, através de seus exemplos, lições importantes sobre a oração. Desta feita, vamos ressaltar os feitos de uma grande mulher de Deus, a irmã Susana Wesley. Por isso, já gostaríamos de perguntar aqui ao casal, né, que pedir para nos falasse um pouco sobre quem foi Susana Wesley e o que ela representa para o cristianismo, irmão Ramon, irmã Débora. Sim, senhor, pastor. Primeiramente, a gente precisa entender que uma mulher, ela tem o poder e a graça de conduzir uma casa e conduzir também a sua família, ela tendo uma vida de intercessão, uma vida de oração. Eu gostaria de começar lendo um texto de Provérbios, capítulo de número 31, e o versículo de número 26 ao versículo de número 28. Eu gostaria, pastor, se o senhor permitir, eu vou pedir para a irmã Débora ler. Aí eu trouxe aqui duas versões. Eu trouxe na versão corrigida e na versão também da Bíblia Viva, que para a gente adquirir mais um conhecimento do texto. Por gentileza, a irmã Débora, ela vai ler Provérbios. Você que está aí em sua casa, abra sua Bíblia também, acompanhe conosco Provérbios, capítulo de número 31, versículo 26 e até o versículo de número 28. Quando ela fala, suas palavras são sábias, e quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Pronto, pastor. E eu gostaria também de ler na versão viva.
Versículo 26. Quando ensina seus filhos, ela mostra a sabedoria, ensinando e corrigindo com amor. Versículo 27. Ela sabe muito bem tudo o que acontece em sua casa e nunca fica com preguiça de trabalhar. Versículo 28. Seus filhos dizem aos colegas: minha mãe é formidável. Seu marido diz a ela, cheio de orgulho: é a melhor mãe do mundo. Então, pastor, quando a gente começa a observar o significado de ter uma mulher de oração dentro de casa, o escritor aqui do livro de Provérbios vai dizer que é a melhor coisa do mundo. Então, entrando dentro da vida de Susannah Wesley, ela nasceu no dia 20 de janeiro do ano de 1669, em Londres, na Inglaterra. E também ela faleceu no dia 23 de 7 de 1744. Ela faleceu, ela tinha 73 anos, pastor. Outra coisa que a gente pode observar é que ela foi a 25ª filha. Seus pais tiveram 25 filhas e ela era a caçula. E o que me chama a atenção na vida desta mulher, que quando ela era menina ainda, ela estava acostumada, pastor. Veja, observe como é bom o exemplo dos pais dentro da casa. O pai dela, por dia, pastor, ele lia 20 capítulos da Bíblia. A Susannah Wesley começou a observar isso, ela tinha 5 anos de idade. Então, quando ela começou a observar, ela trouxe esse exemplo, esse hábito para a vida dos seus filhos, pastor. Por isso que aqui na versão que eu estou aqui é a versão corrigida, né? Sim, senhor. A irmã parece que leu na NVT, né? Na NVT, pastor. Achei interessante. Mas aqui diz assim: abre a sua boca com sabedoria. Com sabedoria. Quer dizer, suas palavras são sábias, né? Na versão que a irmã falou. É interessante porque para ela falar, abrir a sua boca com sabedoria e ter palavras sábias, isso aqui não é fruto do acaso, né? Isso é o resultado de alguém que tinha assim, um profundo conhecimento na palavra de Deus, não é assim, irmã? Isso, exatamente, pastor. Quando a gente observa, né, a história da Susannah Wesley, a gente vê a dedicação que essa mulher tinha, né? Então foi algo já criado no berço da sua família e foi reflexo, né, na sua vida futura, tanto na criação dos seus filhos. Foi essa vida de oração e dedicação à sua casa e à sua família. E, pastor, também ela casou aos 19 anos. O nome do seu marido era Samuel Wesley. E o interessante é que ela começou, pastor, a sua vida devocional junto com todos os seus filhos. Por exemplo, ela teve 19 filhos. Já imaginou, pastor? Naquele tempo, uma família muito grande. E eu acho também muito interessante que dentro desses 19 filhos, teve 2. Que no decorrer do programa, a gente não quer antecipar as coisas, mas no decorrer do programa a gente vai falar também um pouco sobre eles, que eles foram um dos também principais homens que incendiaram a Inglaterra, pastor. O senhor está deixando os irmãos já com um gostinho de água na gostinho, boca. Né? Mas eu queria ressaltar aqui, eu achei tão importante uma parte aqui, Sim, senhor, pastor. que eu gostaria de compartilhar aqui. Eu sei que também no programa de hoje, eu sei que tem muitos jovens também que estão nos ouvindo. Isso. E aproveitar essa deixa aqui, porque é muito importante a gente deixar passar essa parte, porque ela observou que o seu pai lia a Bíblia 20 versículos, né? 20 versículos por dia. E ela prestava atenção, ela é uma pessoa muito atenciosa, né? Atenciosa. E a gente percebe aí que os pais, ele tem aquela preocupação de passar o ensinamento para os filhos. Mas é importante também que os filhos estejam atentos aos ensinamentos dos pais e queiram aplicar na sua vida. Ora, se funcionou com meu pai, com minha mãe, com a minha família, certamente vai funcionar também comigo, né? Porque se Deus operou na vida de meu pai, na vida de minha mãe, que tinha uma vida dedicada a Deus, também vai funcionar com a minha vida. Então a gente percebe aí que a irmã Susannah, ela levou os ensinamentos da sua família para a sua vida, aplicou na sua família e deu certo. Levou a sério, né? Deu certo, porque a palavra de Deus já trabalha em cima de princípios, né? É importante, né? Que é atentar para os princípios da palavra de Deus. E o interessante é que a gente até conversou bastante em casa e também no decorrer do caminho, que o exemplo, né, pastor? Feito o senhor está comentando, que quando ela observava, veja, por exemplo, ela tinha apenas 5 anos. Então ela já observava o seu pai
todos os dias. Abria a sua Bíblia e lia 20 capítulos da Bíblia todos os dias. Isso era constante. Então ela, observando isso, então ela quis levar para a vida dos filhos, porque ela viu o resultado. Quem foi Susana Wesley? A gente vê que ela viu o resultado. E também dentro da vida dela, a gente pode observar que ela passou, pastor, por diversas provas. E nada, eu digo e repito, você que está aí em sua casa, nada abalou a vida de Susana Wesley. Passou por diversas provas. A gente vê que ela teve, no futuro não, corrigindo, ela teve um incêndio em sua casa, diversas outras provas. Por exemplo, o seu marido, ele deixou e tinha algumas dívidas, e a gente vê que nada abalou, pastor, a vida desta mulher. Isso é o resultado não somente do ensino de seus pais, mas também da busca dela por conhecer o Deus de seus pais, né? Porque, pelo que nos consta aí, ela também dedicou-se à leitura da palavra de Deus, à oração, e não somente isso, mas aplicou-se também em aprender também na dedicação no dia a dia, na vida secular dela. Ela também esmerou-se também, né? Na vida secular, através de muita leitura, né? Ela é uma autodidata tremenda, né, irmã Susana? A gente tem que tirar o chapéu para ela mesmo, né? Mas vamos dar continuidade, assim, estamos apenas na introdução. Mas aí nós vimos ainda que na biografia de Susana Wesley, nós descobrimos que ela foi filha de pastor, né? Já vimos aí que o irmão Samuel Wesley. E também ela se casou com um pastor. Ela foi filha de pastor e também casou com um pastor. Então eu imagino que durante a sua vida ela sempre manteve uma vida de oração no cotidiano do seu lar. Portanto, qual a relevância da oração dentro do lar, irmã Débora? A oração é muito importante, né? A oração, como diz o pessoal, a oração é a chave da vitória, né? Através da oração que a gente vê os resultados, né? Faz me lembrar agora de uma experiência, né? Meus pais, quando meu pai ficou desempregado, então a gente passou um momento de crise e a gente não tinha recursos para, no caso, sustentar a família. E foi através da oração do meu pai que eu vi realmente os milagres de Deus dentro da minha própria casa, que eram coisas que eram extraordinárias. Eu costumo dizer que foi o tempo que a gente foi mais abençoado por Deus. Então, a oração traz esse resultado, né? Faz me lembrar uma situação que meu pai tinha uma conta de luz para pagar e ele ali foi orar e alguém chegou lá na porta de casa dizendo: irmão, eu trouxe um dinheiro para o senhor pagar a sua conta de luz. Então, tudo isso é resultado da oração. Então, a nossa vida, ela é baseada na oração, né? Se a gente for analisar toda a nossa vida, a gente tem tantas coisas para agradecer a Deus pelo resultado da oração. As orações eu costumo dizer sempre que tem orações que são imediatistas, né? Que Deus responde na hora. E tem orações que tem um tempo, um processo de que realmente Deus vai fazer no momento certo. Então, a oração é a base da família, né? Então, a família que é uma família cristã tem que viver na base da oração para vencer os desafios do seu dia a dia, não é isso? E ela, como filha de pastor, né, irmão, ela viu que o seu pai não apenas dedicava período com leitura da Bíblia, mas também em oração, e viu muitos milagres acontecer dentro da sua casa, quando criança, quando jovem, dentro da sua casa. E como esposa de pastor, é que ela teve que orar ainda muito mais, né? Porque o ofício do marido traz consigo muitas dificuldades, e o marido vai compartilhar com quem? O sofrimento, as provações, os desafios, vai compartilhar com a esposa, né? Para que ele também possa buscar apoio nela, e ela certamente levava juntamente o caso a Deus. E vemos como que a irmã Débora falando aí, irmão Ramon, a gente percebe que o Deus que operou na vida de Susana Wesley lá no passado, ele é o mesmo ainda hoje, né? É o mesmo ainda hoje. Tanto é que o pai da irmã Débora, na hora da dificuldade, você veja que Deus se preocupa em pagar uma conta de luz. É isso mesmo, pastor. A gente vê aí, tem até um hino aí que nós cantamos, que ele se importa detalhe por detalhes, né? É verdade. É você que está aí em casa aí, está nos ouvindo, né? Glória a Deus. Deus se preocupa até em pagar a conta de luz, tu crê? Que maravilha, né, irmão? É Isso, pastor. E me faz lembrar daquele texto, né? 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar.
Aí eu pesquisando, a NVI diz ore continuamente, a NTLH diz ore sempre, a Bíblia Viva diz permaneçam sempre em oração. E isso é muito importante, porque ela gasta, pastor, permita até a expressão assim, ela gasta o seu tempo com os filhos. E a gente vai ver no decorrer que ela tirava toda semana, ela chamava filhos em particular para conversar com eles. E outra coisa também, além disso de ela ter essa conversa com ele, também ela orava 1 hora para os seus filhos. E o que me chama a atenção é que o seu filho depois, John Wesley, ele escreveu uma carta. Aí, se eu permitir, eu trouxe até o notebook, porque a gente não queria perder nenhum detalhe, pastor. Maravilha. Nenhum detalhe. Você que está em sua casa, a gente não quer perder nenhum detalhe, porque são muitos. E a vida desta mulher, desta serva de Deus, é algo que a gente tira, pastor, uma experiência em uma lição muito grande. Por exemplo, em relação a esta mulher, Susana Wesley, o seu filho, nada melhor falar de outra pessoa do que aquele que mora dentro de casa, né, pastor? É melhor aquele testemunho, melhor testemunho. É testemunho de vista. De vista, isso mesmo. Então, nada melhor de alguém que está dentro. Isso. O seu filho, John Wesley, ele disse em uma carta, ele escrevendo, ele disse que eu não me lembro de nunca ter retido uma dúvida da minha mãe. Ela era, veja o que ele disse, ela era o coração da casa. Aquele a quem eu fui na confiança absoluta, desde a infância até o dia de sua morte. Então, seu filho escreveu que ela era o coração da casa e toda vez, pastor, que ele olhava para ela ou que ela falava alguma coisa, palavras de John Wesley, eu nunca tive dúvida da minha mãe. Então, pastor, isso é extraordinário. É porque ele via nela um exemplo. Um exemplo. E viu também, assim, resposta de oração, né? E certamente as palavras da sua mãe transmitiam para ele segurança. Segurança, isso. E essa segurança, ela adquiriu através de uma vida de intimidade com Deus, através da oração e da palavra de Deus, né? É por isso que eu fiz questão de ler o livro, ou o texto bíblico de Provérbios, capítulo 31, versículo 28. Quando a gente estava comentando em casa e quando a gente viu essa carta que John Wesley escreveu, me veio logo esse texto. Os filhos estavam dizendo aos colegas, Provérbios 31 e 28, minha mãe é formidável. Pastor, quando eu vi esse texto aqui, na hora, nós se lembramos de John Wesley dizendo assim, rapaz, a minha mãe, eu nunca tive dúvida da minha mãe. Que maravilha, né, irmã? Verdade. E coisa importante, não é você que está em casa aí, nos ouvindo, veja como é importante uma mãe na vida de um filho, não é? Ou, como no caso, a irmã Susana Wesley, porque nós estamos tratando exatamente sobre ela, né? E veja como ela impactou a vida dos seus filhos, a ponto de um dos seus filhos, que tornou-se um dos grandes homens na história do cristianismo, dizer que nunca teve nenhuma dúvida em relação à sua mãe, não é? Estava dizendo, ele realmente podia fazer uso das palavras do provérbio, né? Minha mãe é formidável. Minha mãe é formidável. É extraordinário. É muito importante, né, irmão? Você ter uma mãe como ponto de referência na vida de um filho. Verdade, pastor. Como a gente está contando sobre essa experiência, né? A nossa irmã Susana Wesley, né? E fala sobre essa questão do exemplo, né? Como é importante. Quando a gente vai observar a biografia dela, a gente vai entender o desejo que ela tinha de passar para os seus filhos o mesmo sentimento que ela tinha em relação a Deus. Porque uma mãe que se preocupava em educar não só culturalmente, mas também a palavra do Senhor, a oração, ela tinha um desejo que seus filhos tivessem o mesmo amor por Deus como ela tinha. Isso é muito importante. Era praticamente o legado da vida dela foi esse, na verdade. Eu acho interessante que a gente vê na história, né, do cristianismo que muitos homens estiveram nos holofotes, trouxeram grandes avivamentos, mas o legado de Susana Wesley foi de intercessão, de oração e principalmente dentro da sua casa, dentro da sua família. Ela não precisou ser reconhecida mundialmente, mas o legado ficou que foram justamente os seus filhos, né? John Wesley e, no caso, Charles Wesley. Tudo isso é resultado da sua dedicação dentro da sua casa, na sua família.
E veja como uma vida de oração nos bastidores é tão importante. Isso, exatamente. Porque Deus, ele faz aparecer. Hoje, irmã Suzana Welles nunca imaginaria que nós estaríamos hoje aqui no programa de intercessão Exatamente. comentando sobre ela, né? Como é importante a vida de intercessão. Mas eu só ia falando uma coisa aqui, eu atrapalhei. Eu acho interessante, a irmã Débora estava comentando, que além de ela ter essa vida de oração e de dedicação para com os filhos, tanto na parte bíblica e etc., também na parte secular. Por exemplo, a gente estava comentando e estudando que ela tirava, pastor, 6 horas do dia. O dia tem 24 horas. 6 horas do dia para ensinar a matéria secular a seus filhos. Eles não iam para a escola. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou a sua casa e além, pastor, de você que está me ouvindo aí, preste atenção nesse detalhe. Além de ela ter a sua casa como um templo, uma casa de oração, também ela transformou a sua casa numa escola. Porque 6 horas por dia, era 3 horas de manhã e 3 horas à tarde, que ela juntava todos os seus filhos e ali dava, pastor, uma aula na matéria secular. E eu achei isso interessante. E através disso, ela também, no futuro, ela abriu escolas para as crianças pobres, aquelas crianças que não tinha condições de ir para uma escola, os seus pais ele não tinham condição de pagar uma escola. Então, o que foi que Suzana Welles fez? Criou uma escola dentro da sua casa, pastor. Que coisa interessante, né? Ela era uma mulher altamente programada, né? Além do seu tempo, né, pastor? Além do seu tempo, né? Quer dizer, ela começava o dia. Eu li certa vez uma história e o escritor dizia assim: comece o dia com o objetivo em mente. Amém, perfeito. Então, ela parece que já ia dormir, já programada, sabendo o que ia fazer no outro dia. É isso mesmo. Como é importante, né, você ter uma vida de planejamento, né? Uma vida planejada, né? E parece que na casa dela tinha hora para tudo, né? Isso. Vocês podem comentar sobre isso? Sim, senhor pastor. Eu vou pedir para a irmã Débora comentar um fato. Eu achei, a gente conversando em casa, e a gente achou bem interessante. Aquele fato, irmã Débora, que o marido viu ela reclamando ou orientando um filho, aí ele até comentou, não foi? Isso, no caso, em um determinado momento, né, o seu esposo, né, verificou que ela estava ensinando a um dos seus filhos e ela estava repetindo o assunto várias vezes. E ele ficou impaciente, disse: como assim? Você está repetindo um assunto várias vezes e ele não está conseguindo compreender. Ela fez independente, mesmo que ele não consiga entender, eu ainda vou continuar repetindo até que ele consiga. Então veja a importância, né, dessa mulher na vida do seu filho, da sua família. Isso é muito lindo. O nosso pastor falou uma coisa interessante, o planejamento. Ela era muito organizada. Isso era completamente fora do comum. Ela tinha uma rotina, ela era atenciosa, era cuidadosa e totalmente planejada. Ela já tinha uma vida planejada durante o dia. O que eu acho interessante é que ela não se cansava, porque o senhor sabe, né? Com o tempo a gente vai mudando as rotinas, o dia a dia, mas ela sempre teve a mesma rotina e tinha regras também dentro da casa. Era uma coisa extraordinária, que foge até da concepção da gente dos nossos dias atuais, em frente aos desafios que a gente enfrenta, não é verdade? Hoje o nosso mundo está totalmente diferente e como é importante ter esse planejamento, a organização, não só dentro da nossa casa, nossa família, mas da nossa vida também, né, pastor? Nós temos um amigo que ele sempre dizia o seguinte, que realizar sem planejar é ver o fracasso por antecipação. Perfeito. Se você começar a vida sem um planejamento, sem um projeto, sem saber quando vai começar, nem ter ideia de quando vai terminar, isso não é bom, né? E a gente vê que na vida dela, ela tinha o momento devocional de oração, o momento que, como vocês disseram, ela tinha um período de oração, ela tinha o momento de falar com os filhos, ela tinha o momento dos afazeres. Ela não apenas ensinava os filhos a ler a Bíblia e orar, mas também ensinava matemática, teologia e etc. Então, era uma mulher altamente programada. E olha que ela tinha 19 filhos, né? Mas vamos lá. Somente. O programa está apenas começando, né? Mas está gostoso, né? A gente vê que a irmã Suzana Welles, ela nasceu em 1700
1669, como o senhor já disse aí, né? Isso no século XVII, né? Já no século XVII. E sabemos que aquela época era bem diferente do mundo de hoje, né? Quando as atividades domésticas que as mulheres desempenham hoje. Então imagine só, 19 filhos, ela teve, eu vou repetir, ela teve somente 19 filhos e ainda afazeres domésticos, ajudava no plantio, na alimentação e mesmo tendo uma agenda cheia, ela reservava assim um tempo para orar por cada um de seus filhos. Como a mãe hoje pode dizer que não tem tempo para orar depois desta conversa aqui de Suzano L? Acho que depois de Suzano L ficou difícil, né? Uma mãe dizer que não tem tempo para orar pelos seus filhos, né? Porque a gente sabe que o papel de uma mãe para o desenvolvimento espiritual de seus filhos é muito importante, não é verdade? Perfeito, pastor. E a gente estava lendo e comentando em casa e eu queria ler uma frase que a gente colocou. A gente escreveu dizendo que se eu não tiver tempo para orar pelos meus filhos, eu estou desprezando o que Deus me deu. Então, a gente sabe que filhos são heranças do Senhor. Essa frase é tão importante, seria bom se eu repetir ela, né? Vou repetir agora, pastor. Se eu não tiver tempo... permita, pastor, eu vou repetir novamente, agora eu vou olhar agora para nos olhos daqueles que estão em casa. Se eu não tiver tempo para orar pelos meus filhos, eu estou desprezando o que Deus me deu. Então, você que está aí em sua casa, não perca tempo não. Tire alguns minutos e ore pelo seu filho, porque a oração é algo muito importante, pastor. É interessante que ela tirava 1 hora para orar pelos filhos. E não somente 1 hora, né? Mas também tirava 1 hora para conversar, né? Aí já imaginou, era 6 horas de aula, 1 hora de oração e 1 hora de conversa com os filhos. E ainda tinha uns 3 horas de oração antes que a gente já comentou sobre isso. É algo extraordinário. E alguém pode até fazer uma pergunta, mas a gente não sabe que a salvação é individual? Por que eu devo orar pelos meus filhos? Tem diversos objetivos, pastor. Por exemplo, o primeiro objetivo é a gente orar pelos nossos filhos para dar proteção, para que Deus continue dando proteção aos nossos filhos. Por exemplo, tem filhos que eles não são evangélicos, eles estão aí afastados, eles estão no mundo das drogas, no alcoolismo. Então, você que está aí em sua casa, permita, viu, pastor? Eu quero trazer uma palavra aqui da parte de Deus para você que está aí em sua casa. Se o seu filho está lhe dando uma dor de cabeça, se o seu filho, a sua filha está impossível, não para em casa, está só a misericórdia, feito a gente costuma dizer. Eu quero dizer neste dia que continue orando por ele, porque eu tenho certeza que Deus ele vai responder a sua oração, feito responder a oração de Suzano Wesley. Outra coisa que a gente pode comentar sobre por que devemos orar pelos nossos filhos, irmã Débora, pelo seu bem espiritual e pela santificação, não é isso? Exatamente, né? Vemos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que oravam pelos seus filhos, né? Podemos observar a Ana, né? Antes de ela ter Samuel, ela já orava por Samuel. Podemos também observar Jó. Jó também orava pelos seus filhos. Então, a Bíblia traz exemplo para os nossos dias de o dever e que nós temos de orar pela nossa casa, pela nossa família e pelos nossos filhos, né? Isso citou aí, orar por proteção, orar pela santificação, né? Orar pelo futuro dos filhos, né? Tanto na vida secular como na vida conjugal. Porque os filhos vão construir um lar, né? Vão construir o seu... Eu li, você fez me lembrar que eu li certa vez um livro, não estou lembrando o nome assim do autor, mas ele disse o seguinte, que os nossos filhos, eles são como navios que estão atracados ao porto. Mas vai chegar um dia que eles vão ter que se desligar do porto para singrar os seus próprios mares. Quer dizer, eles vão ter que tomar o seu rumo, eles vão construir a sua família, eles vão fazer a sua história e eles vão precisar sempre da oração, da oração dos seus pais, né? Quanto ao futuro, quanto ao casamento, quanto à vida profissional, quanto à sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus. Como é importante, né, os pais
estarem intercedendo pelos filhos, né? Sim, senhor pastor. E a gente ainda não tem filho, mas a gente vai falar pelo exemplo de ser filho. Sim. Nós ainda não temos, mas vamos falar pelo exemplo de ser. Por exemplo, quando os nossos filhos estiverem doentes, pastor, não tem problema nenhum. A gente vai lá, estende a mão e ora. Porque a gente tem certeza no poder da cura, pastor. É porque você tem exemplo dentro de casa mesmo, né? Isso. Por exemplo, eu digo agora pelo exemplo de filho. Me faz lembrar, e até hoje, já com 31 anos de idade, mas se eu estiver doente, se eu ligar para minha mãe, ou até ela também ligar para a mãe dela ou para o pai, assim, mas eu não estou passando bem, eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça, pronto. A mãe vai ficar totalmente aperreada por causa dessa situação. E aí eu quero deixar uma palavra para você que está em sua casa. Seu filho está doente? Ore por ele. Quem sabe agora, né, pastor? O menino ou a menina está deitado, está acamado, está no leito de um hospital e a pessoa está nos ouvindo aqui nesta tarde. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você. Estenda a mão aí onde o seu filho, a sua filha está e faça uma oração por ele ou por ela, que eu tenho certeza que Deus ele vai responder a sua oração. Importante, né? Como é importante, a irmã Suzana, ela encontrou tempo dentro de uma atividade com 19 filhos, quer dizer, e ainda ela, além de orar, ela conversava com os filhos, tinha o seu momento devocional de estar sós com Deus, ainda tinha tempo para ensinar a Bíblia, fazer o culto doméstico, ensinar matemática, ensinar o inglês, acho que era o inglês, né? Quem sabe? Quem sabe, e outros idiomas lá. Ensinar a teologia, cuidar da casa, do campo e ajudar o marido ainda como esposa de obreiro, que não é fácil ser esposa de obreiro, né? Porque tem que estar sempre ao lado do seu marido e tal. Meu Deus, essa mulher merecia mesmo a gente estar conversando aqui sobre ela, né? Nesta tarde, né? Que coisa interessante. E é realmente algo impactante a vida dessa mulher que soube, que conheceu o seu Deus, e se preocupou em passar o conhecimento do seu Deus para os seus filhos. A gente vê que a história nos conta que a irmã Suzana Wesley, ela dedicava 3 horas de oração por dia. Era 3 horas de oração, diariamente. E reservava 1 hora por semana para falar, conversar individualmente com cada filho, né? Com cada filho individualmente, somente que sentar, ou seja, ela tinha 19, então, no primeiro dia do mês, ela começava com um, no segundo com o segundo, no terceiro dia com o terceiro, e assim chegar até aos 19, 1 hora, fechava a porta do quarto e senta aqui, como é que tá a tua vida, como é que tá a tua comunhão com Deus, como é que tá a tua história, como é que tá o teu relacionamento com Deus, tá interessado em alguma namorada, tem namorado, como é que tá? Eu acho que ela tinha essa conversa, né? Com certeza. Interessante, né? Então, quais são os principais males que pode ser evitado em uma família que tem um intercessor como a irmã Suzana Wesley? É interessante, pastor, essa pergunta. Que a gente começa a observar na vida dela, a gente estudando em casa, a gente começa a observar que todos, pastor, todos os filhos, os 19 filhos que ela teve, todos foram tratados igualmente. Todos. Cada um, o senhor bem frisou e falou, que cada um tinha o seu momento especial com a sua mãe. E no livro da sua biografia, um autor escreveu, até pedia permissão ao senhor para a gente ler aqui. Por exemplo, o autor, na biografia de Suzana Wesley, ele colocou aqui alguns dias. Por exemplo, na segunda-feira, o autor encontrou em alguns relatos de cartas que na segunda ela conversava com uma das filhas chamada Molly, na terça com Etty, na quarta com Nancy, na quinta com John Wesley, na sexta com Patty, no sábado com Charles e no domingo com Emily Suke juntos. Eram 2 filhos juntos. Aí me faz bastante lembrar do poder, pastor, da conversa, do poder da comunhão. Porque fazendo isso, ela, além de ela estar conversando e ensinando, ela também estava ganhando a confiança deles. O senhor falou muito bem aí que ela conversava de tudo, sobre tudo. Como foi o seu dia, o que você fez, como está sendo o seu dia, o que você pensa para o futuro. Na biografia dela vai contar muito bem sobre isso.
E assim, isso me fez lembrar o seguinte, como nós aprendemos que a oração não é monólogo, mas é diálogo, então certamente quando ela se colocava diante de Deus, ela certamente pedia uma orientação a Deus em relação ao filho. E muitas daquelas conversas que ela tinha talvez com o filho, de uma palavra de orientação, são resultados da oração. Perfeito. Né? Porque a Bíblia diz o seguinte, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E a gente sabe que o Espírito Santo, ele nos guia naquilo que vamos falar, na mensagem que vai ser dada, na conversa, no aconselhamento que vai ser tratado. Às vezes, naquele momento ali, o Espírito Santo, ele vai iluminando a mente, ele vai colocando no coração, ele vai concedendo a palavra necessária para alcançar aquele filho, aquela filha, aquela pessoa. Né? Como é importante, né, irmã Débora, esse momento devocional da mãe com Deus, do pai com Deus, para buscar de Deus uma resposta para dar aos seus filhos no momento que ele mais precisa. Exatamente, pastor. Como eu falei anteriormente, né, os desafios hoje são muitos, né? Principalmente na educação dos filhos, né? Então, os pais, eles quando chegam para conversar com seus filhos, eles dedicam esse tempo, eles realmente têm que buscar uma orientação de Deus, né? Porque hoje a gente vive num mundo que realmente é difícil, né? Até para aconselhar um adolescente, um jovem, uma criança, é difícil. Mas com a orientação do Espírito Santo de Deus, buscando uma vida de santificação e através da palavra, os pais conseguem dar um conselho que seja adequado para aquele momento e, como se diz, né, que seja remédio para a alma naquela situação em que talvez aquele adolescente ou jovem ou criança possa estar. É interessante a senhora falando isso aí, eu me lembrei, porque a Bíblia, ela é um livro atemporal, né? A palavra de Deus é um livro que ela é atemporal e também ela é um livro que atende todas as culturas. Exatamente. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Então, a Bíblia ela tem o conselho necessário para cada indivíduo, independente do seu temperamento, independente da sua criação, da sua subjetividade, independente de onde ela foi criada, independente do meio onde ela vive, se é rico, se é pobre, não importa a raça, a cor. A Bíblia ela consegue atender toda necessidade do ser humano em qualquer área da sua vida. E certamente aqueles que se dedicam à leitura da palavra de Deus, como a irmã Suzana Wesley se dedicou desde a sua infância, buscou o conhecimento da palavra de Deus e ainda buscava a sabedoria através da oração. Tanto é que o próprio Wesley, né, me parece que já adulto, já obreiro, já pastor, sim, vez por outra ele buscava conselho com a mãe, não é verdade? Dela. Isso, pastor. Vemos que o quanto ele sentia segurança em poder ir à sua mãe já como obreiro e pedir conselho à sua mãe. Veja como é importante, né? Uma mãe dedicar-se a tal ponto de um filho seu já... Porque hoje em dia, o camarada hoje com já 15 anos já acha que é o dono da situação, o jovem já acha que não precisa mais pedir conselhos aos pais porque eles são arcaicos, são velhos e tal. Mas a gente vê também na vida desse jovem John Wesley, desse homem de Deus, que ele vinha buscar conselho com sua mãe, porque ele sentia segurança na sua mãe. Como é importante, né? Um legado desse na vida de um filho, né? Isso, pastor. Eu fico imaginando, a gente conversando, a gente fica imaginando, pastor. Observe que são 19 filhos dentro de casa. Muitas vezes, na minha residência, quando eu morava com meus pais, eram 3. E muitas das vezes só a misericórdia para minha mãe controlar. Graças a Deus, minha mãe e meu pai sempre foram uma bênção e controlavam. Mas a gente vê que tem momentos que muitas das vezes o filho, a mãe não controla isso. E os pais também, não só a mãe como o pai. E a gente vê que na casa dela tinha 19 filhos. E quando vai estudar a biografia, pastor, e mais detalhadamente a gente vai ver que a casa, pastor, era totalmente santificada ao Senhor. E o que a gente começa a observar e as lições que a gente pode tirar disso é que os principais males que podem ser evitados é a desunião. Porque já imaginou, 19 filhos, se não tivesse união, como é que seria aquela casa, pastor? Era uma gritaria, permita a expressão, era menino batendo no outro,
pra mãe controlar, mas E Susana até um Wesley... testemunho, né? Que tinha pessoas que não via isso na casa dos Wesley, né? Isso, não via, porque era ordem, era algo, vamos dizer, era algo espiritual. Mas por quê? A oração, pastor. A oração. A oração. E numa família unida, pastor, Deus habita no meio dela. Glória a Deus. Onde há união, você que está em sua casa, onde há união, Deus habita no meio da união, pastor. Diz até um versículo, uma palavra diz que é o Salmo 133, né? Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, porque esse aí é como óleo que desce, né? Sobre a cabeça do sacerdote, né? E vai até a orla dos seus vestidos, né? Que coisa importante, né? Onde há união, a unção do Espírito Santo é real. Mas a gente vê que na vida da irmã Susana Wesley foi marcada realmente por diversos milagres, né? Por exemplo, quando o Senhor operou um milagre na vida de seu filho Samuel Júnior. Quais são os benefícios que podemos adquirir se temos uma vida que é devotada à oração? Perfeito, pastor. A gente pode observar que milagre é algo extraordinário. É algo... Ver milagres acontecendo, melhor dizendo, é algo extraordinário. A irmã Débora encontrou algo bastante interessante sobre o seu filho Samuel Júnior. Eu gostaria que ela compartilhasse, pastor, se o senhor permitir. Claro. Vai ser de bênção para nós. Hoje o dia é dela. No caso, essa experiência que ela teve, né, foi quando o seu filho Samuel Júnior, ele, no caso, se perdeu na casa pastoral, né? E ali, ela, naquele desespero, ela começa a gritar, procurar para o seu filho. Até esse prezado momento, ele não tinha falado, né? Exatamente. Veja, pastor, observe como é interessante isso. Ele não tinha falado. Então, aos 5 anos, ele não falava nada. Então, no caso, ali naquele desespero de encontrar aquela criança, né, ela começa a gritar. E o que eu acho interessante é que quando isso acontece, ele, no caso, fala: mamãe, eu estou aqui embaixo. Então, veja um milagre, né? Uma intervenção de Deus também através da oração. Que aquela criança com 5 anos já não falava e naquele momento, naquela situação, Deus realizou o milagre e ela falou. Ou seja, Deus respondeu a oração dos seus pais, né? Isso. Da família, porque ela tinha culto doméstico em casa. Exatamente. Né? Parece que ela não negociava o culto doméstico na casa dela. Isso, não negociava. Era todos os dias, né? Todos os dias, pastor, todos os dias. E a gente vendo e pesquisando em diversos livros sobre o assunto, todos, pastor, todos os biógrafos falando sobre isso, eles vão dizer que Susana Wesley corria dentro da sua casa procurando essa criança. Porque já imaginou, pastor, ela tinha 5 anos de idade, até o prezado momento, ela ainda não tinha dito uma palavra. Quem sabe eu fico observando Susana Wesley esperando pelo menos assim, mamãe, ou as primeiras palavras que sempre o filho fala, papai, mas em nenhum momento o filho abriu a boca. 5 anos. E ela gritando dentro de casa, gritando, do nada o menino disse: mamãe, aqui estou. Interessante, isso me falando assim, a pessoa fez lembrar, por exemplo, e eu creio que isso já aconteceu em quase toda a residência, você talvez tenha acontecido com você, de repente você perde o celular dentro de casa e você fica procurando, e de repente você diz assim: fulano, liga aí pro meu celular para ver se eu acho ele aí, né? Isso. Aí quando alguém toca, o celular dispara, você... Rapaz, eu tinha colocado ele e nem me lembrava onde eu tinha colocado, né? Mas o celular realmente despertou. Mas já pensou o celular quando ele está no vibracal, no silencioso? Isso. E você procura, liga, não tem como, né? Quer dizer, e uma mãe, então, que era uma mãe muito aplicada, de repente aquele menino mudo, sem falar, o desespero realmente aumenta, né? Mas ela manteve a calma e continuou perseverando e certamente orando. De repente Deus opera o milagre e o menino disse: mamãe, eu estou aqui. Estou aqui. Que coisa bonita, né? Interessante que ele estava debaixo da mesa, pastor. Não é isso? Foi isso? Ele estava debaixo da mesa com um gatinho, um gatinho que eles tinham, que era um gatinho preferido da família, e ele estava lá, do nada ele abre a boca e disse: mamãe, aqui estou. O milagre não foi ter encontrado o filho, o milagre foi o filho ter falado. O filho ter falado. Amém, pastor. Isso foi interessante, né? Então a gente vê que a oração, ela traz inúmeros benefícios para a vida, né? Como é bom quando nós podemos contar com um lar onde tem pessoas que intercedem. A irmã Débora aí compartilhou em momentos atrás que ela pôde testemunhar resposta de oração dentro do seu lar. Se tiver mais algum que quiser compartilhar com os irmãos, fica à vontade, irmã Débora. São muitas experiências, né, pastor? Se a gente for contar, a gente passaria o dia inteiro, a madrugada. Mas eu sempre costumo dizer, teve uma vez que a gente estava, no caso, prestes a se casar e as portas estavam bem difíceis, estavam bem fechadas.
Verdade. E eu estava fazendo faculdade, eu estava pagando, na verdade. E eu olhei para o céu e disse, Deus, não tem mais como continuar pagando, porque eu vou ter que me organizar para casar e o dinheiro não tem condição. E eu fiz aquela oração na mente, pastor. Não precisou nem eu dobrar os joelhos, na verdade. E em uma semana Deus trouxe uma resposta que nem eu esperava. Eu tinha feito o Enem, só que eu tinha ficado em várias etapas, né? Como os irmãos já sabem. E nesse processo eu fiquei numa vaga remanescente. E nesse momento que eu disse a Deus que eu iria trancar, eu consegui uma bolsa no meu curso e consegui concluir, né? Então veja a resposta da oração. Aquilo que aparentemente a gente acha que Deus não escuta. Às vezes a gente está assim tão atribulado com uma situação e a gente faz aquela oração imediata e Deus já manda uma resposta. Então eu vivenciei isso e a nossa vida é só milagres, né, pastor? A gente vive basicamente por milagres, na verdade. Que coisa importante, né? A gente vê que como é bom você ter alguém que intercede dentro de casa. Você que ainda não começou a realizar o seu culto doméstico. Eu sei que não é fácil, hoje para você, principalmente quando os filhos crescem, cada um tem a sua agenda, o horário às vezes não bate e tal, mas é importante de vez em quando ter que chamar a família e dizer, vamos orar, vamos fazer o nosso culto doméstico, a gente precisa rever essa situação, vamos estar intercedendo, apresentando os problemas da família, os problemas da nação, fazendo com que a família se envolva com Deus através de oração contínua e constante. É muito importante isso. Veja que na vida dos Wesleys houve essa prática diária, esse hábito de estar sempre intercedendo. E esse hábito trouxe inúmeros milagres. O tempo não dá para a gente entrar em muitos detalhes, mas queremos fazer mais algumas perguntas aqui ao casal. Dentre todos os filhos, podemos destacar John Wesley, né? Como já comentamos aqui, que foi um grande avivalista e um personagem importante para o cristianismo. E também seu irmão Charles Wesley, que compôs mais de 9.000 hinos, enquanto um era pregador, o outro era cantor, era compositor e cantor, né? E hoje nós fomos muito abençoados com os hinos deste homem de Deus, Charles Wesley, né? Mas um dos filhos teve um episódio que marcou a sua infância, né? Depois vocês podem comentar sobre isso, né? Perfeito, pastor. O senhor pode comentar, né, sobre esse assunto desse filho que houve um milagre também que marcou muito a sua infância. Isso, muito bom, pastor. Foi por isso que eu pedi até a permissão ao senhor, porque a gente... E através desse milagre também, eu gostaria que o senhor dissesse qual foi a reação, né, da irmã Suzana Wesley diante desse fato tão difícil que eles vivenciaram. Fique à vontade. Sim, senhor, pastor. Foi por isso que eu pedi a permissão ao senhor para trazer o notebook, porque é muitas informações, pastor. Muitas, e a gente não queria perder nenhum detalhe. Por exemplo, sobre esse grande milagre que aconteceu, foi na vida de um dos filhos. Na vida do filho dela, chamado John Wesley. Se o senhor permitir, eu vou pedir para a irmã Débora ler uma carta, pastor, que foi escrita pela própria Suzana Wesley, muito tempo depois desse acontecimento, desse milagre. Mas quando ela lê essa carta que ela escreveu, todo mundo já vai saber o que aconteceu. Tá bom, pastor? Por gentileza. Quando entramos no corredor e fomos cercados pela chama, o senhor Wesley, meu marido, se certificou que tinha deixado a chave da porta em cima da escada. Ele correu e as recuperou e logo após a escada pegou fogo. Quando abrimos a porta da rua, o forte vento nordeste dirigiu as chamas com tal violência que ninguém pôde permanecer contra ela. Vimos algumas de nossas crianças pularem pela janela e outras pela pequena porta do jardim. Eu não estava em condição de subir até as janelas e nem poderia alcançar as portas do jardim. Eu tentei por 3 vezes forçar minha passagem através da porta da rua, mas fui frequentemente jogada para trás pela fúria das chamas. Nesta aflição, eu implorei ao nosso abençoado Salvador por ajuda e então prossegui com dificuldades em meio ao fogo. Tive alguns danos, uma queimadura nas mãos e na face. Meu marido e outras crianças foram salvas, porém ouvi um choro vindo do quarto da parte de cima. Ele tentou subir as escadas, mas elas estavam em chamas e não suportaria o seu peso. Ele caiu de joelhos no chão e recomendou a alma do seu filho a Deus. Observe, pastor, que coisa interessante.
Em um momento da sua vida, em 1709, a casa onde eles moravam, tanto o casal, Susana e seu marido, junto com os 19 filhos, pegou fogo. E o John Wesley estava dormindo na parte superior da casa. E quando a casa pegou fogo, houve aquela preocupação. Susana Wesley ainda tentou sair, mas não conseguiu. Quando ela abriu a porta, o vento que estava do lado de fora da residência abalou, jogou, vamos dizer, o fogo, espalhou mais ainda. E ela viu as crianças, umas pulando a janela, outras ainda passando pela janela do lado de fora da casa. Mas eu acredito que foi algo tão preocupante que ela pensou, isso é o meu ponto de vista, inclusive alguns comentaristas falam sobre isso, que ela pensou que todas, aquela agonia, não estava vendo quem era, mas todas tinham saído de dentro de casa. Mas do nada, pastor, ela ouviu um choro. Do nada ela ouviu um choro. Aí ela lembrou de John Wesley, que estava na parte superior. O pai dele tentou subir a escada. Quando ele tentou subir a escada através do fogo, ele olhou e disse que não iria suportar o seu peso, porque a escada já estava totalmente consumida pelo fogo. Então, ele dobrou o joelho e ficou muito triste e ficou muito abalado. Do nada, pastor, John Wesley se acorda. E o que eu acho interessante, a gente estava comentando em casa, que ela da parte de baixo ouviu o choro. Mas em uma outra carta, John Wesley escrevendo para ela, conversando sobre o assunto, John Wesley disse: eu não chorei não. Eu não chorei não. E os comentaristas vão dizer que Deus ali fez com que ela sentisse que ainda tinha um filho para ser resgatado. Eu achei isso muito interessante. E qual foi o resultado disso? Algumas pessoas, 2 homens que estavam do lado de fora da casa, eles viram a situação e eles fizeram como que uma escada humana, pastor. Colocaram um em cima do outro e conseguiram resgatar este menino chamado John Wesley. E o interessante é que muitas das pessoas dizem que Susana Wesley teve um filho extraordinário. Mas eu ainda acho melhor dizer que John Wesley teve uma mãe extraordinária, pastor. Maravilha, não é? Que coisa importante a gente ver a intercessão de uma mãe e de um pai em meio a uma aflição, né? E é interessante que eu me lembro que ela cita depois um texto de Zacarias acerca do filho, diz que este é um tição tirado do fogo. É uma brasa, né? Uma brasa tirada do fogo, né? E realmente foi essa brasa, né? A gente vê que John Wesley, ele trouxe um grande avivamento para o mundo. E cremos que esse grande avivamento também foi resposta da sua oração, porque ela ainda quando criança, ela chegou a orar, né? Dizendo a Deus que queria que através dela se acendesse uma luz para o mundo, né? E para a Inglaterra, né? E para o mundo. E realmente Deus honrou a sua oração através de seu filho, John Wesley e Charles Wesley. Como já vimos, ela foi a caçula de 25 filhos, em que o seu pai teve, o seu pai teve, né? 25 filhos. Ela foi a 25ª filha caçula do casal, né? Que coisa interessante. Foi mãe de 19 filhos e foi uma grande intercessora. O que mais podemos extrair como lição desse tão grande legado? Que foi a história de vida de Susana Wesley, assim, em ligeiro tempo, que já chegamos ao final do programa. Quando eu estava observando a biografia desta mulher, eu trouxe para a minha vida, para a minha própria vida, né? Que como é importante nós estarmos com a nossa vida em oração e consagração a Deus. Termos essa dedicação. O que eu achei interessante, tudo que a gente falou aqui, que ela sempre fazia isso incessantemente, né? Sempre, todos os dias ela fazia as mesmas coisas. Ela não se cansou de educar seus filhos, de orar pela sua família, de cuidar da sua casa. Então ela não desistiu. E isso que foi o mais importante. No decorrer do dia a gente sabe, pastor, muitas das vezes as coisas desse mundo tentam ofuscar a nossa esperança, a nossa fé, e muitas das vezes tenta nos fazer esquecer, né, daquilo que realmente a gente aprendeu. Mas ela não, ela persistiu, ela continuou. E isso que eu trago para a minha vida, né? Que a persistência na oração, a vida dela com Deus, trouxe grandes resultados, tanto para a sua família como para ela mesma. E o interessante, pastor, que a gente já está encerrando, uma pena, é muito assunto. E eu quero encerrar também com uma
uma palavra ou uma frase que John Wesley escreveu. Ele disse que aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que muitos teólogos da Inglaterra. Eu achei essa frase fantástica. E eu encerro dizendo que pai, você que é mãe, tenha tempo para seus filhos. Os dias são maus. Se você não tiver tempo, o mundo estará de braços abertos para cuidar do seu filho. Então vamos ter mais tempo para a nossa família, pastor. Que maravilha, né? Que Deus abençoe. Chegamos ao final de mais um programa. Eu sei que não dá para dizer tudo sobre essa mulher, mas você pode procurar na Livraria Iberé, né? Ou outras aí também evangélicas, e procurar se inteirar mais sobre a vida dessa mulher de Deus, né? Nós temos aí várias biografias. Você pode adquirir os livros e pesquisar. E eu creio que você vai ser muito enriquecido ainda com a biografia dessa mulher de Deus, que foi a nossa irmã Susana Wesley, né? Que Deus abençoe os irmãos em casa. Para nós é uma alegria poder estar aqui com este jovem casal, né? Irmão Ramon, Diego. Um nome bonito, né? Ramon Diego e a sua esposa, irmã Débora Nunes. Uma alegria poder tê-lo conosco. Se vocês tiverem as palavras, considerações finais, fique à vontade aí para os nossos irmãos. Sim, Senhor. Quero agradecer, pastor, mais uma vez a presença. E eu quero agradecer também e quero mandar saudação, melhor dizendo, pastor, se permitir, sim, a toda a área 31 ali, congregação de Mandacaru, nosso coordenador, pastor Manassés, e também a todos os irmãos ali da Escola Bíblica Dominical em Caetés, Apipucos, pastor, onde pela misericórdia cooperamos com o nosso pastor ali naquela Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu faço as palavras também do meu esposo, né? Agradeço a todos, né? Agradeço também pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Também quero enviar uma saudação pela minha família, né? Pelos meus pais que sempre me ensinaram o caminho do Senhor. E hoje aqui sou o resultado, né? Dos meus pais. Quero também mandar saudação para todos os irmãos da campanha em Mandacaru, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um programa Intercessão. Estivemos falando no quadro hoje sobre a história da intercessão, sobre a vida intercessora da nossa irmã Susana Wesley. Contamos com a sua audiência no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Às 5h30 da tarde estaremos de volta ao programa Intercessão. Nós vamos pedir à nossa irmã Débora para nesse momento estar orando. E nesta oração, irmã Débora, aproveite e faça oração a Deus pelas pessoas que estão através das redes sociais fazendo seus pedidos de oração, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, aproveitando também orando por aqueles que estão passando com dificuldade na família, não é? Com as mães, com os filhos com pais, etc., precisando de um milagre, seja na área espiritual, na vida financeira, na saúde. Aproveite e ore para Deus abençoar os lares, não é? Já que hoje nós estivemos comentando sobre esta mulher de Deus que foi uma influência muito forte na vida da sua família. Eu creio que muitos lares, muitas mães, muitos pais, muitos filhos também estão neste momento querendo um milagre na sua casa, e cremos que através desta oração também Deus pode agir com resposta de oração ainda hoje. Amém. Oremos, Pai querido, amigo Espírito Santo, estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta tarde. Te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Nós queremos Te apresentar nesta tarde a cada vida, Senhor, que está assistindo este programa. O Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Senhor, Tu és aquele que pode intervir, Senhor, nas situações difíceis. Senhor, vai entrando, Senhor, com libertação, com salvação no meio das famílias. Amigo Espírito Santo, aqueles que estão enfermos, Tu és o Deus que pode restaurar a saúde, Senhor. E é tudo isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade no seu lar e na sua família, desde agora e para sempre. Amém. Confio em tuas promessas.